Glorificado e exaltado seja o nome do nosso e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Glória a Jesus. O Espírito de Deus está aqui, ordenando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Buscar a tua presença, a ficar ligados na glória, em nome de Jesus. Abramos a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Eu queria pedir a um diácono para pegar a minha... Não estava aqui na igreja, por favor. No livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 1 está escrito assim:
quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lhe, mas nenhuma beleza havia que os agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. De quem esse texto está falando? De quem? De Jesus. Amém? Eu estava ontem sem conseguir dormir, e o sábio, quando tem insônia, procura se ligar nas coisas do Senhor. E Deus me deu a seguinte mensagem, que foi fruto das minhas orações, né? A oração que eu fiz com insônia, de madrugada: Pai, revela o seu amor para todos nós, de forma que acabe em mim toda rebeldia e toda incredulidade. Vamos fazer essa oração juntos? Pai, revela o seu amor para nós, de forma que acabe em mim toda rebeldia e incredulidade. Amém? Irmãos, a religião judaica, ela era forte e dominava a conduta dos judeus. O judeu era um povo que a Bíblia era a constituição daquele povo. Ali não estava descrito apenas as normas e as leis civis. Todas as normas, todas as formas de comportamento estavam ali descritas. A lei civil, a lei cerimonial, as penalidades, as transgressões, tudo descrito na Bíblia, de Gênesis até o livro de Malaquias, que era o último livro do Antigo Testamento. Então, o judeu cultuava uma regra e um comportamento. É muito bonito você ver a obstinação dos judeus, o caráter religioso de cada comportamento, as regras que eles criavam em cima das regras para se afastar de um possível erro contra Deus. Mas Jesus Cristo veio à terra não só para salvar os ímpios, mas para salvar os judeus também. Por quê? Porque na perfeição de Deus, Deus quer um homem perfeito. E a Bíblia diz que todos os homens pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que de Adão
até Jesus, não apareceu um homem sequer que conseguisse fazer a vontade de Deus em toda a sua revelação. E quando achado em falta, o homem recebia o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. E Deus fez Adão eterno. Deus não fez, quando Deus, ele decreta a forma de fazer o homem, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é eterno? Consequentemente, Adão foi feito eterno. Adão não morreria nunca, se não fosse a transgressão do único quesito da lei a qual ele tinha que se submeter. Nós precisamos entender, irmãos, que diante da perfeição do Senhor, temos muitas falhas. Não podemos esconder essas coisas. Vestir uma carapuça de super crente e andar fingindo ser perfeito. Não somos. Perfeito só Jesus. Homem perfeito só Jesus. É impressionante que Adão estava num ambiente fechado, rodeado de tudo para o servir, governando e dirigindo tudo que estava ao redor dele. E nem assim ele conseguiu ficar firme diante da tentação. O que leva a crer que pelo padrão de Adão, todos nós somos falhos. Mas porque Deus fez falho? Não, Deus fez Adão perfeito. Mas a gente tinha que administrar uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Como você vai conseguir administrar o seu livre-arbítrio? Em si mesmo você nunca vai conseguir isso. E ali estava eu orando de madrugada. E a minha pergunta para Deus foi, Senhor, onde é que está o amor que salva? E por que eu falei de amor? Porque certa feita um mestre, um pastor a qual eu servia há uns 12 anos atrás, ele sabia que a minha natureza, por ser militar, estava muito voltada, por ser ex-militar, estava muito voltada àquela questão de ordem, disciplina, se submeter a regras e a lei. E ele dizia assim para mim, se você não conseguir achar o amor de Deus, você nunca vai ser um crente perfeito. E eu questionando ele o tempo todo na minha incredulidade e na minha rebeldia, né? Porque se eu tinha sido um bom militar no tempo de quartel, no tempo de exército, no tempo de colégio militar, por que eu não seria um bom cristão? Todos nós estamos seguindo regras, mas por qual motivação? Qual a condição para não só conhecer a regra, mas vivê-la na plenitude em todas as áreas da nossa vida? A Bíblia diz no livro de Provérbios que o amor é mais forte do que a morte. Então, eis aí quem vencerá a morte: o amor. O problema é que quando a gente vai mergulhar na Bíblia Sagrada e vai procurar o homem perfeito, por quê? Para achar o amor perfeito, a gente tem que seguir o exemplo do homem perfeito. Só tem Jesus como exemplo. Não tem outro exemplo que não seja Jesus. E aí esse texto de Isaías 53 fala da obra penosa do sacrifício de Jesus na cruz. Fala das vantagens desse sacrifício. Por quê? Porque o texto falou que ele levou sobre si as nossas
transgressões. Ou seja, a gente deliberadamente pecou e errou e saiu da presença do Senhor. E Ele foi lá e disse: Pai, que o pecado que eles cometeram seja punido em mim. Que o pecado que eles cometeram seja punido em mim. Saindo um pouquinho dessa vereda, algumas vezes eu me deparo com imagens na minha televisão de festas, de comemorações. Gosto muito de filme de carro e ali sempre tem alguém maluco querendo comprar um Fusca velho e deixar o Fusca novo, perfeito. Sempre tem alguém que é obstinado por algo e quer atingir aquele objetivo, e a vida daquela pessoa está envolvida em atingir aquele objetivo. Ou é construir uma piscina, ou é construir uma casa, ou é reformar um carro, ou é casar. Cada um com seu objetivo. E eu fico olhando assim, em nenhum momento ele perguntou a Deus, ele invocou a Deus, e se ele atingiu o objetivo, que ele estava tão obstinado para chegar naquele episódio, de construir o carro mais veloz, construir o carro mais forte, construir a casa mais bonita, ele atinge o objetivo, e quando ele recebe aquele prêmio, você não vê aquela pessoa agradecer a Deus por ter atingido aquele objetivo. Quando você percebe as pessoas na mesa de um bar, percebe aquelas reuniões ali, diversos interesses. Por incrível que pareça, tem gente que vai para o bar só para beber. E acha que aquilo é coisa boa. Outros vão para namorar. Outros vão para jogar cartas. Outros vão para jogar sinuca. Outros vão para conversar com um amigo. É um povo que vive para se relacionar com outras pessoas, para realizar desejos pessoais, mas você observa, nenhum deles pensa em Deus. Nenhum deles foi ali para evangelizar, até porque quem evangeliza foge desses lugares. É um mundo vivendo e existindo de pessoas que foram criadas por Deus que ignoram seu Criador. E a pergunta é: Senhor, onde é que está o amor que salva? Onde está o amor que salva, Senhor? Porque como evangelista, eu olho essas situações, eu penso assim: como salvar essas pessoas? Como tirar essas pessoas da cegueira de achar que tudo termina no dia da morte? Ou de uma falsa religião que diz que eles vão voltar como outra criatura? Como despertar essas pessoas do culto a falsos deuses, do invocar mortos, ou de um relacionamento com o Senhor tão raso que só procura o Senhor quando eles estão precisando de alguma coisa? Como salvar essas pessoas? Onde está o amor que salva? Abra a Bíblia no livro de João. Abra no capítulo 20. Termina que horas o culto? 8h30?
Misericórdia, Jesus. Mas era necessário a gente meditar nesses assuntos. No capítulo 20, versículo 19, na minha Bíblia está escrito assim: a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Vocês me olharam assustados, eu estou lendo o texto errado? Está tudo certinho? Ou vocês estão perguntando assim, por que ele foi para esse texto? Eu falei que era o amor que acaba com a nossa rebeldia, a nossa incredulidade. Jesus aparece aos discípulos. Os discípulos viram Jesus sendo crucificado. Os discípulos viram Jesus morrendo. Os discípulos viram Jesus, a história de que o túmulo estava vazio. E Jesus aparece repentinamente diante deles. Com certeza todos ficaram admirados com aquela aparição. E ele aparece depois de ter sido machucado, maltratado pelos judeus. E ele volta para falar com os judeus que maltrataram ele. Que quer queira, quer não, aqueles discípulos eram judeus também. E a primeira oração de Jesus é: a paz esteja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Olha que ele apareceu, ele falou, e os discípulos estavam assustados. Mas quando eles viram as marcas da crucificação, os discípulos se alegraram, porque só Jesus poderia ter aquelas marcas. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Antes, homens que não sabiam o que fazer, receberam da parte do Senhor, naquele momento, uma razão para viver. Assim como o Pai me enviou, assim eu envio a vós. Antes não sabiam o que fazer. Antes o que faziam na conta de Deus não era suficiente. Antes desqualificados para a salvação, porque todos pecaram. Agora visitados por Jesus ressurreto, são chamados para trabalhar com Jesus. Pai, me mostra o amor que tire de mim toda rebeldia e toda incredulidade. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Culto racional, razão para viver, poder sobrenatural, o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
E aí eu paro de ministrar o texto para voltar à nossa realidade. Você que faltou ao culto, está perdendo muitas bênçãos. Faltava em Tomé o mesmo Espírito que foi ministrado por Jesus para todos que estavam juntos. Em Atos 2,42 está escrito que todos viviam em comunhão, tinham tudo em comum. E cada vez mais nós nos tornamos ilhas distantes, envolvidos em nossos próprios pensamentos, atraídos à tela do nosso celular e esquecendo de olhar para o corpo de Cristo, que é a igreja. Vou voltar para a ministração. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Vimos Jesus. Pai, dá-me uma razão, dá-me um amor que acabe com a minha rebeldia e a minha incredulidade. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé estava listado entre os 12 discípulos de Cristo. Tomé caminhou aproximadamente 3 anos ao lado de Jesus. Viu mortos sendo ressurretos. Viu enfermos sendo curados. Viu a tempestade obedecendo ao rei. Viu, aleluia, Jesus e Pedro andando por sobre as águas. E nem assim Tomé conseguiu crer em todas as informações de Jesus. A gente sozinho, irmãos, você sozinho, não vai conseguir. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Precisando da comunhão para que quando Jesus ministrar, a gente esteja junto e receber também os presentes espirituais que nos firmará na rocha e nos tornará inabaláveis. Estamos passando por tempos difíceis, a nossa fé está sendo provada todo dia, mas nós não podemos ter a atitude de Pedro. Estamos passíveis de negar a nossa fé. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos de meu Pai. Não podemos correr esse risco. Oito dias depois, versículo 26, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Eu imagino o sofrimento de Tomé. 8 dias, todo mundo crente, e Tomé meia boca. Não creio, não creio, não creio, não creio. Coitado de Tomé. Os irmãozinhos viajando, fechando os olhos e orando, diz assim: agora meu Jesus, meu rei ressuscitou. E Tomé lá: não creio, não creio, não creio, não creio, não creio. Rebeldia, incredulidade. Quantas bênçãos nós não estamos recebendo por causa da nossa rebeldia e da nossa incredulidade. Mais uma vez eu pergunto: qual a parte da Bíblia que você não acredita? Domingo passado, na igreja que eu congrego, foi falado sobre a verdade do livro de Gênesis.
Porque ainda tem muito crente achando que aquilo é mitologia. Louco. Eu não posso deixar de crer em nada que está escrito na Bíblia. Eu tenho a obrigação de crer em tudo que está na Bíblia Sagrada. Porque eu era um daqueles que ficava no bar, sem lembrar de Deus. Era um daqueles que estava envolvido nas coisas materiais, sem lembrar de Deus. Casei, porque Rose era bonita e eu fiquei apaixonado. Não lembrei de Deus não, irmãos. Eu queria era Rose. E assim a gente vai vivendo. E nunca se satisfaz, nunca se completa. Porque nós temos um vazio existencial que só quem pode preencher é Jesus Cristo. Mas Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de Tomé. 8 dias depois, Deus aparece. E nesse dia Deus se preocupou em chegar no dia que Tomé estava na congregação. Peça a Deus em suas orações, para não perder as bênçãos espirituais que Ele quer derramar no meio da igreja. Peça a Deus para não faltar um dia de culto. Peça a Deus a não esmorecer nas disciplinas espirituais, nas orações, na leitura da Bíblia, nos cultos domésticos, nos seus devocionais diários. Estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. O sacerdote, se entrasse em pecado no Santo dos Santos para entregar as ofertas ao Senhor, ele morreria. Por isso que ele entrava com um sino, igual a vaca, a boi no pasto, e amarrado pelo lombo, porque se parasse de tocar o sino é porque ele caiu. Então ninguém entra lá, porque ia morrer. Então puxavam a corda. Se é tão poderoso a presença do Senhor no Santo dos Santos, imagine botar o dedo no buraco da ferida de Jesus. Mas Jesus não tem limite para salvar um homem. Jesus não tem limite para salvar um homem. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Você não tem ideia o que é um judeu chamar um homem de Deus, irmãos. Hoje, Pelé morreu, chamaram que era o Deus do futebol. Ai, 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 ai. Vocês não têm ideia do que é os judeus, que têm consciência da criação, que tem todos os dogmas do judaísmo, e chamar um homem de carne e osso de Deus. O amor de Jesus por nós nos constrange ao arrependimento.
Ele levou sobre si as nossas dores. Quando isso ficar firmado na nossa mente, aí você vai entender por que você tem que parar de ser crente meia boca. Por que você tem que parar de ser crente só daquela porta para dentro? Você tem que aprender a adorar a Deus no banheiro, aprender a adorar a Deus no trabalho, aprender a adorar a Deus na hora de namorar, na hora de estudar, na hora de trabalhar, na hora de caminhar, na hora de dirigir, na hora de comprar roupa, na hora de falar com o esposo, na hora de falar com a esposa, na hora de tratar os filhos, na hora de se relacionar com os pais. Tudo tem que ser debaixo do entendimento que Ele levou sobre si as nossas dores, e agora eu não posso fazer mais do meu jeito. Esse amor nos constrange. A Bíblia diz no livro de Coríntios, Primeira Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo de glória em glória, até chegar dia perfeito. Então você é atraído por um apelo, por um louvor, por um culto, por uma revelação, por uma cura, mas aquele é o começo do trabalho de Jesus na sua vida, para que você o ame ao ponto de negar a si mesmo e obedecê-lo, porque não tem como se, aleluia, ser visitado por Jesus Cristo e não conseguir amá-lo. Ele é surpreendente. E você vai entrando na porta que ele abriu. E ele diz: eu sou a porta do redil das ovelhas. Ele está falando para você vir comer, para você vir beber, para você se alimentar dele, para ficar cada vez mais amando ele. E aí ele solta essas pérolas poderosas. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas como começa esse amor? João 14 diz assim, versículo 14 e 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Incrédulo, rebelde, mas não faltou ao próximo culto. Foi para a igreja mesmo reclamando. Eu estou falando de Tomé. E recebeu o perdão de seus pecados. Uma vez Deus me deu uma visão de um monstro andando no meio da rua. Não era um monstro porque ele era feio, era um monstro porque ele era um homem de branco enorme. E quando ele batia os pés, tremia, e os carros levantavam e saíam. E quando os carros caíam, os carros se despedaçavam, de tanta era a força daquelas pisadas. E estava todo mundo correndo daquele homem. E eu olhei e disse assim, é Deus. E em vez de correr dele, eu corri para ele. E quando eu cheguei perto dos pés dele, ele botou a mão no chão e me colocou em cima do ombro dele. E ali eu estava vendo o que ele estava fazendo, protegido, irmãos.
Quando eu chego no meu primeiro cliente, era um feiticeiro. E essa palavra libertou ele da feitiçaria. Precisamos aprender a nos aproximar mais de Jesus. Precisamos aprender a disciplinadamente parar de se deixar enredar por diversões que tiram o nosso tempo de comunhão. Amados, o tempo está chegando, eu preciso parar de falar. Mas se você for para 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor, olha que vamos dizer assim, que aula apóstolo Paulo dá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa como um sino que tine. E eu podia ter lido ontem à noite a minha Bíblia, porque a minha Bíblia não diz caridade, diz amor. Mas o amor da minha Bíblia é o amor ágape, é o amor incondicional, aquele que tem e dá para outra pessoa, não é porque a pessoa merece. Ele não deu porque a pessoa merece, ele deu porque a pessoa tem a necessidade. E ele tem e a pessoa não tem. É assim que Deus dá as coisas para a gente. Ninguém merece nada, mas Ele dá, porque Ele é Pai, porque Ele ama. Mas se a gente for religioso ao ponto de ter os dons espirituais, é isso que esse texto está falando, sem essa disposição para dar, se eu vier aqui e lhe der a pregação mais dura, ou a mais maravilhosa, ou a mais doce, ou a mais amorosa, se todas elas não tiverem uma só intenção, que é revelar Jesus para vocês, que é trazer vocês para um concerto, que é trazer, aleluia, o pecador arrependimento, de nada vale a minha pregação. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, desse amor que salva. Que ele não é religioso, ele transforma vidas. E Deus, irmãos, diante de nós, todos os homens pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus. Pó, e ao pó voltará. Erva, que nasce, cresce e morre. Temos em Jesus a oportunidade de sermos templo do Espírito Santo para o amor sobrenatural nascer e frutificar dentro de nós, para poder retribuir a Deus esse amor com a adoração e serviço. Quem não tinha nada, não tinha razão de viver, recebe o Espírito Santo, a plenitude da revelação de Cristo, e passa a servir a Deus por amor, por ter sido preenchido, ressuscitado, satisfeito, revigorado, avivado, não só pela vida eterna, mas por andar seguindo Jesus. Que essa palavra frutifique no coração de vocês. Que quando vocês se sentirem abatidos, tristes, olhem para Jesus. Ele perdoa, Ele restaura, Ele aviva, Ele dá esperança, Ele anima. E quando Ele te chamar para fazer algo, não diga não, por mais difícil que seja.
Porque é Ele que tem tudo e sem Cristo nada podemos fazer. Se Ele mandou, Ele não olhou para você. Ele olhou para o que Ele quer fazer em você. Fiquemos de pé e vamos orar. Senhor, eis aí a tua igreja. Eis aí o teu povo. Aqui tem uns com o espírito de Pedro, outros com o espírito de Tomé, outros com o espírito de João, outros com o espírito de Paulo. Que todos sejam mortos e vivificados pelo Espírito Santo de Deus essa noite, a começar por mim. Que saia de nós toda a teimosia, toda a rebeldia, em nome de Jesus. Que a gente possa te adorar e te servir, e que o Senhor consiga ver Jesus em nós, Pai. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque em Cristo podemos te adorar, em Cristo podemos te servir, em Cristo nós somos aceitos pelo Senhor. Limpa as nossas mentes, vem com a tua paz, limpa a nossa ira, aumenta a porção do Espírito, quebra, Senhor, as nossas pernas, se for o caso, mas não nos deixe mais afastar do teu propósito. Que Jesus possa olhar para nós e se alegrar do penoso trabalho da alma dele em nossas vidas. Visita nossas famílias, Pai. Senhor, com essa porção do amor que acaba com a incredulidade e a rebeldia em nós, que a gente chegue em nossas casas, jorrando como águas vivas, purificando as pessoas, purificando, Senhor, as almas naquele lugar. Que esse dom se multiplique e no trabalho amanhã, onde a gente for, que a gente ore, que a gente louve, que a gente adore, que a gente te atraia a nós e que essa realidade espiritual seja forte e poderosa. O Espírito Santo já veio, se manifestou, Jesus já se revelou, dá-nos fé para não recuar. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Eu estava ouvindo ali essa mensagem e quando o Henrique falou da incredulidade de Tomé, veio à minha memória Marta. Capítulo 11 do livro de João. Jesus, ela disse para ele que o irmão dela iria morrer. Jesus disse para ela o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, mas é para quê? Para que se revele a glória de Deus. E chega mais na frente, Jesus diz: tirai a pedra. E ela olha para Jesus e diz assim: mas já tem 4 dias, está fedendo. Irmãos, precisamos quebrar essa maldição chamada incredulidade das nossas vidas. É Jesus quem está falando. Foi Jesus quem disse para Marta. Foi Jesus quem falou, quem mostrou para Tomé. E é Jesus quem fala para você. Nós abrimos o culto e nós dissemos o quê? Fala que o teu servo... Foram essas palavras que Eli disse para Samuel. Não sou eu que estou te chamando não, Samuel. Mas quando te chamar de novo, você vai responder: fala que o teu servo te ouve. Enquanto nós não escutarmos
aquilo que Deus, o próprio Jesus, tem dito para nós, nós não vamos vencer essa incredulidade dentro do nosso meio. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por esta noite. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. E nós pedimos, enraiza essa palavra no nosso coração, Jesus. Faz com que essa palavra, Senhor Jesus, enraize e ela produza um fruto chamado arrependimento dentro de nós, para que nós possamos ser transformados por essa palavra e ser transformados, Senhor Jesus, pelo Senhor e pela sua presença real e verdadeira em nossas vidas. Nós queremos sair daqui, precisamos sair daqui diferentes, não com as mesmas atitudes. Tomé viu, ele creu. Marta viu o poder do Senhor. E nós precisamos ver o poder do Senhor em nossas vidas. Mas para isso não é o Senhor que precisa vir insistir para mostrar, somos nós em que precisamos ir até o Senhor e dizer: mostra-nos a tua glória, Senhor Jesus. Quebra toda raiz de incredulidade esta noite. Quebra, Senhor Jesus, toda dúvida, tira todo o medo em nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque só o Senhor Jesus tem poder. Tem poder para fazer todas essas coisas. Obrigado. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos despede, Senhor Jesus, não da tua presença, mas desse espaço físico, mas que a tua presença vá conosco, Senhor Jesus, e permaneça conosco, para que as nossas vidas possam ter sentido, porque sem o Senhor e sem a tua presença, a nossa vida não tem sentido algum. Obrigado, Senhor Jesus. Despede os meus irmãos. Abençoa aqueles que vão a pé, de bicicleta, de carro, de moto. Senhor Jesus, assim como o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leva em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, meus amados, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, e não só agora, e não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Jesus nos abençoe. Amém.